Bom, gente, dessa vez então nós vamos falar um pouco sobre ordenação de artigos na sua página principal. Eu vou aqui em administrar artigo e vocês podem ver que eu tenho apenas 2 artigos na página principal, tá? Tenho esse aqui, Office 2011 e o Mac, tá? Então, se eu atualizar aqui, vai continuar do mesmo jeito, mas é só para mostrar para vocês que eu tenho só 2 artigos na minha página principal agora. Então, por exemplo, se eu quiser colocar essa notícia aqui no lugar dessa, fazer com que o Office 2011 fique primeiro aqui em cima. Como que eu faço isso? Aqui em cima, então, eu tenho que alterar a ordem. Você pode ver a ordem está aqui 1 e 2, certo? Então, o primeiro vai ser o Office, né, esse aqui, e o segundo esse. Mas por que está ao contrário, então? A gente deve fazer uma alteração para que ele aceite esse tipo de ordenação aqui dos artigos. Nós vamos aqui em menus, menu principal ou main menu, vamos em home. E aqui nós vamos em parâmetros avançados e vamos escolher aqui, ó, ordenar, tá? Vamos salvar e vamos atualizar aqui. Pronto, agora o Office ficou em primeiro. Por que aconteceu isso? Nós mudamos os parâmetros de ordenação desse menu principal aqui para que ele escolha a ordenação de acordo com o que está aqui, né, no administrar conteúdo, administrar artigos, quer dizer. Você pode ver que aqui o primeiro é o Office. Se eu alterar aqui então, jogar esse aqui para cima e salvar aqui, ó, vai mudar de novo. Né? Então, sobre ordenação é isso. Você tem que fazer esse tipo de jogo para que ele aceite as ordenações. Mas uma coisa que pode te confundir, por exemplo, eu vou colocar só aqui, ó, novo Mac, deixar só esse de baixo aqui na página inicial, tá? Vou tirar esse aqui e vou habilitar esse Core i7 aqui. Você pode ver que você não vai conseguir trocar os dois de lugar. Vamos provar isso, eu vou colocar 1 aqui e 2 para esse. Você pode ver que eles vão, depois de salvar, vão continuar com o mesmo número que estavam antes. Esse 1 e esse 2, tá vendo? Deixa eu atualizar aqui. Ó, o Core i7 está lá em cima e o Office está aqui embaixo. Como que a gente consegue trocar isso aqui então? A única maneira de fazer isso é alterando pelos horários aqui. Então esse aqui foi postado às 5h13 e esse aqui às 16h14. Então, para eu conseguir isso aqui, eu tenho que ir aqui em menu, menu principal, vou aqui em home, eu vou ter que alterar aqui os parâmetros avançados para antigos primeiro. Então eu vou salvar e agora sim eles vão trocar de lugar aqui. Porque eu setei que os mais antigos têm que aparecer primeiro. Então, é esse tipo de configuração que você tem que fazer para poder conseguir as configurações que você quer de ordenação de artigo aqui na página inicial do Joomla ou em outras páginas. Ok? Nós temos também aqui a opção de mudar algumas configurações, alguns detalhes do artigo. Como, por exemplo, quem escreveu e a data em que foi escrito aquele artigo. Nós podemos voltar aqui em administrar artigos. Vamos escolher, por exemplo, esse artigo aqui que está mais fácil, o Office 2011. Vamos aqui embaixo, clicar em cima do nome dele. E aqui nós temos o autor administrador. Então vou colocar aqui, ó, Flávio escreveu esse artigo. Tá? Vou salvar. Então vai mudar de administrador para Flávio. Escrito por Flávio. E também nós podemos alterar a data em que ele foi publicado. Então posso colocar aqui, ó, por exemplo, que essa notícia é de setembro, tá? A data de criação dela é setembro. Então você pode inclusive colocar o início da publicação aqui para hoje, por exemplo. Vamos aqui em 28 de outubro
e eu vou salvar. Se eu atualizar agora, apareceu lá, dia 8 de setembro de 2010. Ok, então aqui nós temos parâmetros avançados para cada artigo separadamente. Então você pode, por exemplo, exibir título, sim. Títulos como link, você pode colocar sim. Tudo vai ser separado só para esse artigo, tá? Texto introdutório não. Nome da seção, sim, exibir. Seção como link, é legal você exibir para que a pessoa leia outros artigos de uma seção que está bem para trás. Nome da categoria, sim. Como link também sim. Nome dos autores, usar global, normal. Data e hora da criação, exibir. Ícone PDF, sim. Impressão, ocultar, não quero que imprima. Ícone de e-mail eu quero. Item do conteúdo, vamos colocar como português. Chave de referência não precisa. Essa aqui é uma palavra-chave do artigo. Por exemplo, isso aqui nós podemos colocar software, Office, por exemplo. Isso aqui é o texto alternativo ao Leia Mais. Em vez de aparecer Leia Mais lá, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, uma opção de Leia Mais aqui. Vamos colocar Leia Mais. Vamos colocar aqui Saber Mais. Então, em vez de aparecer Leia Mais lá no texto, vai aparecer Leia Mais. Informações de metadados. Você vai descrever essa notícia. Palavras-chave para esse artigo, por exemplo, pode ser software, Office, Apple, Mac OS, esse tipo de coisa. Então tá ok, tá tudo certo aí. Eu vou salvar. Vamos lá na página inicial. Ó, apareceu a seção, apareceu a categoria como link, tá? Em vez de aparecer Leia Mais, apareceu Saber Mais que nós colocamos. Então é isso, gente. Para cada artigo que você colocar, você pode editar os detalhes. E esse detalhe não vai ser alterado para os outros, tá? Porque não foi uma mudança global. Foi uma mudança só de um artigo, individual, tá ok? Bom, gente, agora vamos falar mais um pouco sobre menus. Eu vou aqui em menu principal, tá? E vou aqui. Bom, você pode ver que na página principal nós temos aqui o main menu, tá? Bom, dessa vez agora então, vamos falar mais um pouco sobre menus aqui no Joomla. Vamos começar com esse menu aqui. Como a gente pode alterar algumas coisas a respeito desse menu, como por exemplo mudar esse nome aqui, Main Menu. Para isso, nós vamos usar uma opção diferente aqui. Nós vamos em Ferramentas, nós vamos em Extensões, Administrar Módulo. Aqui então o único que aparece é justamente o Main Menu. Vamos clicar nele. Aqui tem Exibir Título. Se eu colocar Não e aplicar, o que acontece? Esse Main Menu vai desaparecer. Olha lá, fica em nada. Fica em branco. Nesse caso ficou em azul. Mas tudo bem. Aqui nós podemos colocar, por exemplo, navegue pelo nosso site. Vamos colocar assim para exibir e vamos aplicar. Olha só, se eu atualizar de novo aqui, aparece navegue pelo nosso site. Poderia ser outra coisa, mas ficou muito mais fácil de entender, porque está em português, é lógico. Agora nós podemos mudar outras configurações. Como habilitado, nós podemos colocar não. Olha só o que acontece. Ele some daqui. Fica somente o site. Eu posso colocar sim então e alterar a posição para ele de right. Então ele vai aparecer agora na direita.
Olha só, ficou aqui. Vamos colocar esquerda de novo. Isso vai aparecer para o público em geral. Então aqui nós temos o estilo do menu. Então aqui parâmetros do módulo, porque esse main menu é um módulo, nós temos aqui estilo de módulo, lista, compatibilidade vertical ou horizontal. Vamos colocar aqui horizontal, vamos aplicar. Olha só a diferença. Ele apareceu aqui um do lado do outro, mas nesse caso ficou muito ruim, porque ele tampou aqui uma notícia de artigo que estava aqui do lado, tá? Podemos colocar então compatibilidade lista lisa. Vamos lá, vamos aplicar, atualizar. Ficou daquela mesma maneira que estava antes, né? Tudo bem. Então, é isso. Tem umas outras configurações que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas para você mudar pelo menos esse nome que estava estranho, né? Você pode colocar, por exemplo, menu principal aqui, para ficar menorzinho. Ficou então menu principal. Legal.